bem com você? Tudo jóia? E contigo, Gil? Maravilhoso, Ju. Então tá ótimo. Eu estou muito, muito feliz da nossa entrevista, de você me acolher nesse afastamento, nesse distanciamento social, de me receber na sua casa. O prazer é tudo meu, tenho certeza disso, de receber você aqui na minha casa. Que lindeza. Muito gostoso. Gente, eu já vou falar sobre a Juliana. Ela é minha professora, minha terapeuta, foi minha terapeuta, hoje é terapeuta da minha mãe. Eu deixei ela cuidar um pouquinho da minha família. E eu tenho tantas coisas para falar, tantas histórias para compartilhar aqui. Mas eu não vou falar muito. Eu vou deixar que você se apresente. Aquela pergunta que... Ai, é tão fácil e tão difícil. Quem é você? Quem sou eu? Bem, tirando a maluquez, né, que tenho, né? Bem, sou Juliana Reitz Marco Antônio, sou formada em psicologia há 18 anos, né? Atuo dentro da área da psicologia, utilizando como ferramentas a psicologia analítica junguiana, a hipnose ericksoniana e diversos ferramentais também dentro da área de trauma. Então, eu utilizo MDR, utilizo técnicas de dissociação de trauma. Então, assim, o meu trabalho fundamental dentro da clínica é atuar dentro da análise, né? Então, assim, as terapias são dentro da análise, porém eu uso muito o ferramental ericksoniano através da hipnose e as técnicas de dissociação de trauma. Então, assim, durante a terapia pode ocorrer do paciente falar uma frase, uma palavra, uma situação, e naquele momento a gente começar a fazer uma atividade, né? Então, sair do campo da análise e começar uma atividade numa perspectiva de tomar contato e consciência com aquela dor de uma maneira menos dolorida, porém mais pontual e assertiva. Então, assim, dentro do set terapêutico é isso que eu trabalho. Trabalho também dando cursos, né? Então, dentro da formação de psicologia analítica junguiana e dentro da formação de hipnose ericksoniana. E também faço alguns trabalhos, né? Porque trabalhei durante 10 anos na área de recursos humanos com recrutamento, seleção e treinamento. E aí eu sempre digo, eu saí do RH, mas o RH não saiu da minha vida. Então, vira e mexe, alguém me pede para fazer algum tipo de laudo, de testes de processo seletivo, ministrar algum tipo de treinamento na área de liderança e de desenvolvimento humano. Então, assim, é menos frequente eu fazer isso, mas ainda faço, né, com uma certa frequência. Algumas empresas às quais eu trabalhei, às vezes me solicitam enquanto consultoria para atuar nessa área. Que legal. E Ju, como você tá fazendo para atender nessa época de isolamento? Então, tô desde o dia 23 de março atendendo todos os pacientes online, todos. Então, sem exceção, atendendo todos online e com, né, viés, né, junto com a minha filhinha de 2 anos de idade, né? Então, eu ganhei uma assistente durante essa pandemia. Então, atendo todos os pacientes da mesma forma que atendia no consultório, claro, né, utilizando as ferramentas de uma outra maneira. Mas assim, tá super tranquilo, os processos estão andando. Durante esse período de pandemia, tive muitos ganhos com os pacientes, no sentido de muitos terem insights. A pandemia fez muitas coisas acontecer no sentido de entendimento, de compreensão, de desenvolvimento. Até um exemplo, né, assim, de um paciente muito pontual, onde havia já mais ou menos 1 ano e meio que a gente estava trabalhando a questão dele ir para o mundo, dele se colocar, dele começar a trabalhar naquilo que ele gosta, e uma dificuldade muito grande. E foi durante essa pandemia onde um sentimento de pressão veio e ao mesmo tempo uma raiva, né, que eu acabei utilizando como combustível, né? Então eu trabalhei a raiva dele e a pressão de uma maneira ao qual ele canalizasse isso para o empreendedorismo, e deu certo. Então, assim, menos de 1 mês, alguém que não tinha nada, hoje já tem 3 clientes, já está ganhando honorários, já está desenvolvendo o seu trabalho. Então, assim, e tudo online, né? Então, assim, o trabalho online, ele tá rolando da mesma maneira que rola no set terapêutico. É claro que o set terapêutico é muito melhor, né? Então, assim, o tete a tete, olhar para a pessoa, tá ali no contato, às vezes fazendo alguma atividade até de corpo, é muito rico. Mas dentro do online, não tive perda nenhuma, muito pelo contrário, continuo tendo ganhos, né, no que tange o desenvolvimento, crescimento e principalmente, né, o aprimoramento das pessoas no que tange a vida delas. Gente, como vocês perceberam, sente só a energia desse masculino.
aqui comigo. Vocês entendem por que eu quis entrevistar a Juliana? A energia aqui é forte mesmo, do masculino. Não tem jeito, não tem jeito. A minha mãe, ela costuma dizer que eu sou meu pai de saia, né? Que até a aparência eu pareço com ele, que o meu pé é igualzinho o pé dele, a maneira de olhar a vida é igual a dele. E é uma verdade, né? Então, assim, meu pai, ele é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande mesmo. E confesso que muito daquilo que hoje eu sou vem dentro de um pensamento dele. Agora, é interessante que a maneira que eu lido com a vida, isso é da minha mãe, né? Então, assim, a minha mãe é uma pessoa extremamente otimista. Minha mãe é uma aquariana nata, né? Então ela é futurista, então para ela não tem dor. Nessa pandemia mesmo, né? Enquanto meu pai, hipocondríaco, não sai de casa, a minha mãe diz assim, eu não pego nem gripe, vou pegar coronavírus. E aí eu ajo igual a minha mãe, né? Então é muito interessante. A maneira de ler o mundo, eu tenho muitas características do meu pai, mas a maneira de me colocar no mundo, eu sou igual a minha mãe. Olha que lindo! É muito interessante isso. Então, assim, essa organização, essa leitura, essa forma de esclarecer as coisas e analisar as coisas, isso eu sou muito do meu pai, né? Agora, a maneira de me colocar no mundo, aí eu sou muito a minha mãe, né? Então, minha mãe, ela tem um otimismo, minha mãe, ela tem essa coisa de que, vai dar certo, não desista. E minha mãe sempre me incentivou muito, né? Então, assim, ela sempre disse, vai estudar, vai ser independente, vai crescer, vai se desenvolver. Então, tudo que eu fiz, né, até hoje, minha mãe sempre incentivou, ela nunca bloqueou. As viagens que eu fiz na minha vida também, ela sempre apoiou. Então, assim, a forma de me colocar no mundo é muito da minha mãe. Agora, a maneira de ler o mundo aí é muito do meu pai. Que legal. E Ju, você já trouxe um exemplo, trazendo o seu cliente, né? E trazendo foco sobre algumas questões que ele estava desenvolvendo em sua vida. E isso tem a ver com a nossa entrevista de hoje. Uhum. A gente vai falar bastante sobre esse masculino, de como ele age, até mesmo sobre o aspecto violento, né? Abusivo que pode ter também, essa roupa social que o homem veste. E eu tenho comigo uma perspectiva muito interessante, que o masculino, quando ele chega no setting terapêutico, ele só sabe falar sobre duas sensações e dois sentimentos, né? Concordo. Ou ele está cansado, ou ele está com raiva. E como é trabalhar um masculino que ainda não conheceu esses sentimentos, essas sensações? O que você traz de dica para um homem que está se descobrindo? É muito interessante, né? Eu costumo dizer, né? Eu até brinco que às vezes os rapazes chegam no set terapêutico porque estão sofrendo dor de corno. Dor né? de corno. Dor de corno. Então, assim, tomaram o pé na bunda, né? E eu até brinco, né? Você pode ter certeza que a próxima a tomar o pé na bunda vai ser você, entendeu? Porque você fortalece o sujeito, aí o sujeito vai pra balada, pega 10, aí volta pra terapia, não preciso mais de terapia e vou pro mundo. Aí daqui um mês volta porque tomou um pé na bunda de novo. Ou seja, não aprendeu nada, né? E é isso. Então, assim, qual é a leitura que eu tenho dos masculinos, né? As pessoas, elas... A nossa sociedade é uma sociedade muito cruel, né? Então, assim, é uma sociedade machista, mas é uma sociedade cruel, muito cruel mesmo, onde coloca muitas vezes os rapazes, ou seja, os homens, num lugar muito perigoso, né? Então, assim, espera-se que sejam super-heróis, né? E as meninas, eles colocam no lugar da princesa. Só que eu costumo dizer, herói e princesa, né, não estão na mesma história. E aí é onde começam muitas vezes os conflitos, né? Porque essa mulher vai procurar esse super-herói, esse rapaz vai procurar essa princesa, só que essa princesa tem que ser heroína e esse herói tem que ser príncipe, ou seja, vira um balaio de gato, né? E aí é onde os conflitos começam a aparecer, é onde... Hoje, diante dessa pandemia, a gente está aí com um percentual alto, né, de violência doméstica, de todos os aspectos, seja físico, seja verbal, seja moral, né? Então, vem aumentando muito. E eu diria que está muito ligado a isso, ou seja, a esse contexto do coletivo que coloca os rapazes num lugar e as meninas em outro. E aí é onde começa muitas vezes o balaio de gato e o pandemônio. Então eu costumo dizer que na pandemia se surgiu também muito pandemônio, né? Onde questões
que são intrínsecas do ser humano, principalmente no que tange o desenvolvimento, vieram à tona com a convivência 24 horas por dia, né? Porque o que acontece, né, Gil? Quando nós saímos para o mundo, né, então acordamos de manhã, nos organizamos, vamos trabalhar, a gente tem esse contato com o mundo, né? Então, assim, as nossas questões ou frustrações, muitas vezes, elas são camufladas com os movimentos externos, né? Com ganhos, com sorrisos, com o encontro no final do dia para tomar uma cerveja. Então, isso é meio que camuflado, né? Diante dessa possibilidade do externo. Agora, quando de repente é retirado isso e todo mundo tem que ficar em casa 24 horas por dia convivendo e convivendo com as questões, convivendo com o trabalho, convivendo com o chefe chato, ou seja, convivendo com aquilo que lá no externo eu consigo de uma certa forma canalizar, né, com alguma coisa, isso se torna muito pesado. Né? E é aí aonde a agressividade, né, que não é bem trabalhada, se torna extremamente violentada. E aí é onde começam as questões com as mulheres, as questões com os homens e as cobranças também, né? Eu costumo dizer, Gil, que a gente vem de uma perspectiva onde espera-se que os homens sejam provedores, que os homens sejam cuidadores, que eles sejam o rimo, né, da família, que eles façam, né, por si. E isso muitas vezes não acontece. E aí é onde os conflitos começam a acontecer. Quando a gente pensa numa perspectiva de história, Gil, quando a gente fala da Segunda Guerra Mundial, onde muitos homens foram pro campo de batalha e muitos morreram, né? E muitos voltaram lesados, né? E não podendo voltar para o mercado de trabalho da maneira, né, que viviam. E de repente essas mulheres, né, dentro desses cenários familiares, elas tiveram que ir para o mundo, tiveram que começar a trabalhar, começaram a manter a casa. E aí, né, que começou, eu diria, o balaio de gato. Porque a mulherada, é o que eu sempre digo, né? Esse lado feminista, né, que eu vejo muitas vezes querendo igualdade entre homem e mulher, eu acho muito legal no que se refere ao contexto social. Né? Então, assim, não tem por que o homem ganhar mais do que a mulher, né? Não tem por que o homem ter cargos de liderança e a mulher não. Não, ambos têm a mesma possibilidade. Agora, é óbvio que existem questões que não tem como mudar. Então, fisiologicamente, o homem é mais forte que a mulher, né? Então, a biologia, né, do corpo masculino é muito mais forte. A biologia do feminino é muito mais frágil. Porém, a mulher, ela tem uma capacidade de discernimento maior do que o homem. Então, ela consegue tocar a Gestalt. O homem, ele só pega um pedaço da Gestalt. E aí foi aonde os industriais, depois da Segunda Guerra, começaram a perceber que as mulheres davam conta do trabalho, da casa, com a mesma qualidade e intensidade dos homens, porém ganhando menos. Porque elas aceitaram ganhar menos, afinal de contas, né, precisavam trabalhar. Então, os industriais aproveitaram a oportunidade e pagaram menos. E aí é onde começa o problema. Por quê? Porque aí esses homens perderam espaço no mercado de trabalho, principalmente nas tecelagens, nas indústrias, né, em si. E aí vamos pensar, né, Gil? Olha o que aconteceu. Essas mulheres foram para o mundo, começaram a ganhar dinheiro, começaram a prover a casa, e esses homens estão fazendo o quê? Nada. E aí a gente sabe que o nada é a oficina, né, do rubro, ou seja, do inimigo lá embaixo. E aí é onde começa o alcoolismo, é onde começa o advento de uso, né, de substâncias não lícitas, tais como drogas, né? E aí essa mulherada chegava em casa, né, tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, e ainda suportar esse homem fragilizado com a perda dele, né? Bêbado ou drogado, ou até mesmo irritado com tudo aquilo que estava vivendo. E aí onde começa muitas vezes, Gil, a questão da violência, né? Porque aí essa mulher, ela vai cobrar esse homem, né? Porque por mais que ela esteja fazendo, não tem jeito, o coletivo vai dizer o seguinte, esse homem também tem que fazer. Só que esse homem não consegue fazer. E aí começam as discussões. Quando começam as discussões, começam as agressões. E aí é onde o bicho pega, porque o homem, devido à sua constituição mais forte, acaba muitas vezes agredindo essa mulher, e essa mulher, óbvio, na sua constituição mais frágil, acaba se machucando, e aí é onde o balaio de gato tá feito. Então, assim,
Eu sempre costumo dizer, Gil, nada justifica uma agressão e uma violência, mas tudo tem pontos de explicação por que aquilo aconteceu, né? Então, assim, eu acho um equívoco ficar culpando o homem, ficar culpando a mulher, né? Então, assim, eu detesto os termos tais como, mulher de malandro, gosta de apanhar. Não é mulher de malandro que gosta de apanhar. Não é isso não, Gil. Muitas vezes essas mulheres apanham, né? Em silêncio e não falam nada por N motivos, né? Muitas vezes cresceram dentro de uma atmosfera familiar onde esse pai e essa mãe batiam nela e falavam assim, eu te bato porque eu te amo, né? Eu te bato para o seu bem. E aí tá aqui, ó, gravado, memória, né? Então, assim, toda vez que toma um tapa, alguém me ama. E aí fica, né? Esse homem me ama, por isso que ele me bate, ele tem ciúmes de mim, né? Então ele me ama, né? Ele é inseguro, por isso que ele me bate, né? E esse homem, né, foi, querendo ou não, né, doutrinado a isso, né? Então, assim, os homens desde cedo, né, os pais incentivam a lutar, os pais incentivam a bater, os pais incentivam a ter um lado mais agressivo e violento no mundo, não levar desaforo para casa, e aí eles acabam agindo dessa maneira, né? Então, assim, não tô querendo justificar aqui, Gil, o comportamento do homem, né, diante de uma agressão, né? Então, assim, não existe justificativa. Nem o homem nem a mulher têm o direito de agredir, né, um ao outro. Mas a gente consegue entender o que motiva, muitas vezes, essas agressões. E aí é onde a gente começa a ter um número muito grande hoje, diante da pandemia, onde as pessoas estão o tempo todo dentro de casa e não conseguem extravasar toda essa energia lá no mundo externo. E aí acaba tendo as agressões, acabam tendo as mutilações. Eu tenho uma paciente que ela é assessora de uma desembargadora e eles veem, né, mesmo na pandemia, os processos continuam chegando. E ela disse, o número de divórcio que está chegando e ações contra homens que bateram em mulheres é absurda. É absurda. Ela fala, Ju, às vezes chega 10, 15, 20 processos por dia, porque hoje em dia é tudo eletrônico, né, de divórcio ou de mulher entrando contra o homem, devido ter batido, ou abuso verbal, ou abuso psíquico. Então, assim, a pandemia traz essa perspectiva de um coletivo adoecido, aonde cobra um papel do homem, cobra um papel da mulher, e aí esse papel não consegue ser exercido da melhor maneira possível, e aí começa todos os conflitos. Lindo, né? Você trouxe algo que é profundo, que tá dentro das dinâmicas que às vezes as pessoas não conseguem entender por que uma mulher, de alguma maneira, consegue suportar essa violência do homem. Sim. Com toda certeza, com toda certeza. Sabe por quê, Joel? Essa mulher se torna a sombra desse homem, entendeu? Então, assim, dentro de uma visão, né, da teoria do Jung, né, essa mulher, ela é a sombra dele. Então, assim, ela é o objeto de desejo dele, mas não é o objeto de desejo no sentido de sexo, não é isso, né? Então, assim, a força dessa mulher, a perspectiva, muitas vezes, dessa mulher se colocar no mundo, não tô dizendo só dentro de uma esfera profissional, não, Gil, tô falando de uma esfera no geral, né? E aí aquela pessoa se torna objeto de desejo do outro. E a história nos diz, né? O objeto de desejo, muitas vezes, precisa ser sacrificado, porque eu não consigo tomar. Quando a gente olha, né, a história de Caim e Abel, uma história bíblica, né? Ambos tiveram a oportunidade de receber dos seus pais o rebanho de ovelhas. Porém, Abel cuidou do rebanho de uma maneira e Caim de outra. Caim perdeu o seu rebanho e Abel prosperou o seu rebanho. Porém, Caim, né, não conseguia enxergar as possibilidades que estavam atrás daquilo que ele havia recebido. E aí ele desejou, né, invejou o que o irmão tinha. Mas não era o que o irmão tinha que ele invejava, e sim o que o irmão era. Porque o que o irmão tinha, ele também tem. Né? Ele tinha também o rebanho de ovelhas, mas a maneira que o Abel lidava com as coisas era objeto de desejo de Caim. Só que como eu não consigo tomar quem é o Abel, ou seja, eu não vou ser o Abel, eu preciso o quê? Matar. Então, Caim matou Abel, não por inveja do rebanho, e sim por aquilo que Abel era. E aí nós vemos muito isso dentro dos relacionamentos, Gil, aonde esse homem projeta as frustrações e a sombra dele nessa mulher. Essa mulher não consegue, claro, né, ter essa consciência, né, essa delicadeza de perceber que quando ele a xinga, quando ele a violenta, não é com ela, é com ele próprio, só que projetado na imagem dela.
E aí é onde começa muitas vezes a violência, entendeu, Gil? Se você me permite nessa entrevista, eu vou até trazer um caso pessoal, né, de uma vivência que eu mesmo tive, né? Então, assim, né, o meu atual marido, ele também passou por uma questão profissional e financeira muito delicada do final do ano para frente, né? E aí, diante da pandemia, é claro, né, que isso só exacerbou. Ele deu conta? Claro que não, Gil. Eu virei a sombra dele. Então, assim, fui rotulada e taxada de todas as maneiras, principalmente quando ele percebeu que, diante da pandemia, eu estava dando conta da casa, do trabalho, das contas e da nossa filha. Quando ele percebeu que eu dava conta de tudo isso e sem a necessidade da presença dele, aí ele surtou. Aí realmente ali foi, eu diria, o viés de raiva dele, porque se ele já tinha uma raiva de não conseguir se colocar no mundo da maneira que eu me coloco, e aí eu virei a sombra dele, e de repente ele percebeu que aonde ele era importante dentro do seio familiar já não tinha tanta importância, porque eu também estava fazendo, aí ele não deu conta. Então assim, também, né, me agrediu não fisicamente, né, mas verbalmente sim. Né? Então, assim, eu virei o pano de chão do pano de chão, pensa, né? Mas, assim, é o que eu falo, né? Tudo vai depender do olhar, né? Então, em nenhum momento eu entrei nessa reatividade, no sentido de começar também a devolver, né, os xingos, a devolver as ofensas, a devolver as humilhações. Muito pelo contrário, né? Eu me mantive íntegra no meu lugar, no meu papel. E aí é óbvio, né, que com o decorrer do tempo, com a consciência, vivenciando, né, as coisas, houve uma mudança. Então hoje ele já está muito mais centrado, né, buscando sim, claro, através do arrependimento, um retorno no relacionamento. É óbvio que, né, por mais que eu entenda, eu sou um ser humano, então eu também acabo tendo as minhas mágoas, as minhas dores, e foi o que eu disse pra ele, entendeu? Eu não vou falar pra você neste momento, vamos voltar ou vamos nos separar. O que eu vou dizer para você neste momento é, eu preciso me recolher, eu preciso estar comigo, eu preciso sentir. E na medida que eu for sentindo o que realmente faz sentido para mim, aí nós vamos sentar, nós vamos conversar e nós vamos reavaliar o relacionamento. Porque eu vou estar sendo arbitrária se eu falar para você, vamos voltar. Não vamos voltar. Eu não sei, né? Quem vai estar respondendo nesse momento é meu ego. E eu não vou deixar o ego comandar. Eu quero primeiro sentir o que faz sentido pra mim. E aí sim, você está se vingando dele. Não estou me vingando de ninguém, né? Então, assim, ele fez o que fez e agora você está se vingando, fazendo ele sofrer e pensar. Não, longe disso. O que eu quero neste momento é ficar comigo e eu preciso disso. Eu preciso sentir o que realmente tudo faz sentido pra mim. E aí sim, diante desse sentido, lá na frente a gente vai conversar, vai sentar e vai restaurar o relacionamento ou não. Cada um vai pro seu canto e vai seguir a vida e fazer o melhor possível para cada um.